Olá, nós estamos aqui hoje na Fazenda Caldeirão, num bate-papo com o seu Juarez. E hoje nós tiramos um tempinho para conversarmos com ele e utilizar essa conversa nos projetos que a Secretaria Municipal de Educação trabalhará neste ano, no decorrer do ano 2021. É um prazer estarmos aqui, né, Helena? Tirando este tempo para ouvirmos do seu Juarez o que ele tem para nos contar da sua história em relação à educação, em relação à cultura. Então, boa tarde. Mais do que uma alegria, para mim é uma honra receber pessoas tão maravilhosas quanto você e Helena. E também é um prazer passar todas as informações daquilo que eu vivi. Então o senhor começa contando para nós um pouquinho assim, quem é o seu Juarez Ferreira? Juarez Ferreira é uma pessoa simples, nascida e criada aqui, nessa região aqui, na comunidade de Caldeirão. É uma pessoa que teve uma vida que muitos conhecem, talvez vocês mesmo não conhecem, mas eu já descrevi até nas minhas escritas lá, não sei se devo falar de um livro, mas tive uma vida que no passado foi muito triste, só que hoje, vendo tudo isso, eu até me alegro, porque hoje eu aprendi uma lição de vida e isso eu gostaria de passar para as pessoas. Diante da situação que eu vivi, hoje eu me sinto realizado só pelo fato assim, de estar sendo reconhecido pelas pessoas. Eu já sinto que é uma grande coisa na minha vida. Infelizmente, eu não tive condição de estudar, como eu já falei isso para tanta gente. Não tenho assim aquela cultura que eu queria ter. Mas o pouco que eu tenho, isso aí eu tenho a alegria de estar passando para as pessoas. Sr. Juarez, o senhor é um agricultor, né? Sim. Qual que é essa relação do senhor com a terra? Assim? Como que o senhor trabalhou nisso desde criança? O que o senhor trabalha hoje? Olha, na verdade, eu nem me lembro qual foi o primeiro serviço que eu fiz na vida. Porque, na verdade, eu já saí do colo de minha mãe trabalhando. E o que eu fazia mais era, assim, vender frutas. Inclusive, eu vendia lenha, vendia outras coisas, vassoura de coqueiro. Mas, assim, sempre meu pai trabalhando na roça e eu dando assistência, Ou seja, eu pegando junto com eles. Então, eu tirava aqueles momentos para fazer isso. Mas aqui, assim, a gente plantava, e planta até hoje, mas a gente plantava milho, feijão, mandioca, melancia, amendoim. Hoje, infelizmente, a gente continua, mesmo por tradição, mas não compensa mais. Então, assim, saindo disso aí, eu fui trabalhar fora, trabalhei em corte de cana, colheita de algodão, colheita de café, que eu faço até o ano passado, eu ainda fiz. E nessa lida toda, do trabalho na zona rural, lidando com as plantações, com as colheitas, o que trouxe o senhor essa inspiração para a escrita? Então, para falar disso aí, primeiro eu tenho que falar de um sonho de criança. Eu sempre tive o sonho de ser cantor ou médico. Mas como eu falei antes, eu não tive condição de estudar. Então todo aquele sonho para mim ficou interrompido. Eu costumo dizer que ficou parado na curva. Mas nunca saiu da minha mente a ideia de fazer algo semelhante. Para tanto, eu trabalhei como agente de saúde, fui voluntário durante 10 anos. Depois, quando surgiu o primeiro programa de agente de saúde aqui na região, o PAX, uma vez que eu já era voluntário, eu fui contratado, trabalhei mais uns 5 anos. Aí quando foi em 2011, eu saí daqui, fui para Ribeirão Preto, onde eu fui trabalhar como pintor. E aí um certo dia lá, eu conversando com meus irmãos, aí numa brincadeira, falando exatamente das dificuldades que a gente vivia, que a gente já tinha vivido antes e continuava vivendo ainda. Aí um dia eu falei para o meu irmão, eu falei assim, olha, sabe que a minha história dá para fazer um livro, e eu vou fazer isso, mas foi só uma brincadeira. E ali então eu peguei um caderno
E saí, sentei fora, e aí comecei a escrever. Aquilo que me vinha na mente eu ia escrevendo. Só que até então eu nunca levei nada a sério, era uma brincadeira mesmo. E eu esqueci disso aí, mas o caderninho ficou guardado aqui. Até que um dia um sobrinho meu pegou esse caderno e levou lá na escola. Aquela escola, eu esqueci o nome dela ali que tem do lado de cá. Manuel da Silva Guzmão? Naquela escola lá. E mostrou a uma professora, e esta mostrou para a diretora. E elas acharam assim uma coisa interessante. Até que me fez o convite para ir lá. Aí eu fui um dia lá e apresentei a minha pessoa. E até li essa história lá para eles lá. Causou uma emoção muito grande, muitas lá, inclusive. No momento, depois que eu cheguei assim já quase para o final da leitura, eu olhava dos lados, eu pude ver 5 mulheres lá chorando, entendeu? Certeza que ao ouvir aqueles relatos de tantas dificuldades, ela se comoveu. Só que parou por ali também. Até que um dia, Fernanda mostrou para a Helena aqui. Eu te conheço há muito tempo, né? Uhum. Eu acredito que bem mais, desde quando eu tinha uns 12 anos, eu acredito. E eu nunca ouvi falar que Juarez tinha escrito uma letra, né, que trouxesse esse grande benefício para a cultura de Itinga, né? E foi só agora que, sentada lá na secretaria, trabalhando, aí a Arena falando, o livro do seu Juarez, algo do seu Juarez. Eu falei, Arena, quem é Juarez? Aí o dia que você chegou lá e conversou com a Arena, que eu te vi lá, depois que você saiu, aí eu falei pra Arena assim, Arena, é esse aí que é seu Juarez? Aí a Arena falou comigo, Arena, eu conheço Juarez. Seu Juarez, o trabalho que o senhor faz tem uma qualidade muito grande, assim, de ritmo, de rima, de conteúdo também. De onde que o senhor escutava cordel para ter noção, assim, da construção poética do cordel? Olha, deixa eu te falar. Por incrível que pareça, é aquilo que eu falei antes. Era o sonho de ser cantor. Quando eu tinha assim uns 13 anos, eu comecei a ouvir música com um pessoal que trabalhava fora, até uns parentes do meu pai. Ele trouxe de lá, de onde eu estava trabalhando, chamava de toca-disco, radiola, uma coisa assim, que usava um disco. E aí eu ouvindo umas músicas, inclusive de Amado Batista. E eu percebia que umas palavras rimavam com a outra. E quando eu me tornei assim um fã tão doente dele, foi que me surgiu essa ideia e esse desejo de fazer coisas rimadas. Seu Juarez, nós temos um projeto aí já bem encaminhado, né, de lançar seu livro pela Lei Aldir Blanc, que foi realizado no município no final do ano passado. Qual que é a sensação para o senhor de ver seu trabalho materializado mesmo no livro? Assim? Isso é coisa que eu não tenho nem palavras para descrever. O tamanho da minha gratidão, da minha alegria por ver isso acontecer. Porque se eu for pensar no que eu estudei, aonde foi que eu estudei, as condições que eu tive de estudar, ver hoje um trabalho que é um trabalho artístico, realizado, sendo por minha autoria, para mim é muita honra. Eu me orgulho muito disso. E o senhor continua escrevendo? Mas então, assim, na medida do que eu posso, eu vou fazendo alguma coisa. Inclusive, eu já pensei um plano aí de fazer um outro trabalho, e eu quero até entrar nesse assunto dessa pandemia, quero falar um monte de coisas sobre isso. E sobre outras coisas, entendeu? Eu quero fazer um trabalho assim, bem maior do que esse primeiro, entendeu? Eu já escrevi um monte de coisa, mas como eu estava explicando aqui para a Alessandra, às vezes eu pego assim, uma hora eu estou com um caderninho aqui, tenho uma caneta, eu penso em alguma coisa, eu escrevo alguns versinhos aqui, depois amanhã eu penso em outra coisa, às vezes uma coisa até diferente, eu vou escrevendo ali, só que quando tiver tudo pronto eu vou corrigindo e vou colocando. Organizando. Organizando, cada coisa em seu lugar, entendeu? Eu vou até pegar um caderno ali. Nessas palavras se vê o triunfo da verdade. O que diz as Escrituras no tempo da antiguidade, hoje nós vivenciamos a pura realidade. Deus criou um universo na mais nobre perfeição. Fez o céu e fez a terra para nossa habitação, demonstrando seu amor para toda geração. Mas muitos, infelizmente, perverteu o coração. É filho matando pai, irmão matando irmão,
e os justos contemplando esta triste situação. A cada dia que passa, os crimes vão aumentando. O mundo está vivendo um filme de bang bang. Se torcermos os jornais, derramam gotas de sangue. E o senhor conhece hoje a escola de Caldeirão? O senhor esteve na escola Manuel da Silva? O que o senhor acha que melhorou no processo de educação? Olha, melhorou tudo. Ou seja, eu nem chego a dizer que melhorou. Foi uma coisa que começou, porque na verdade eu não cheguei a estudar em nenhuma dessas escolas aí. Eu estudei era uma escola em uma casinha que tinha ali perto de Valteí, não sei se vocês conhecem. Tinha uma casinha bem ali, bem onde que é a casa de Valteí. E foi ali naquele único lugar que eu estudei. Um espaço de tempo muito curto, entendeu? Impressionante. Eu não estudei primeiro, segundo. Não, eu entrei na escola, daí uns poucos dias eu já escrevia meu nome, o que a professora escrevia do jeito que ela escrevia. Eu olhava, eu copiava tudo certinho. E nisso, meu pai só comprou para mim um ABC, que naquela época, hoje não existe mais. Né? Era um livrinho bem pequenininho, né, que tinha as letras do alfabeto e depois no final tinha algumas palavrinhas lá. Então eu estudei aquele livrinho para aprender, para conhecer as letras. Daí tinha uma turma já da terceira série, a minha professora já me colocou, né, junto com eles, e quando foi no final eu saí até melhor do que eles. Então assim, hoje as pessoas têm uma facilidade muito grande, porque naquele tempo, se você, Alessandra, ler toda a minha história lá, eu vou detalhando tudo como foi, né, esse tempo para mim. Naquele tempo, eu cheguei minha mãe chegou a comprar um caderninho de 12 folhas, e esse partia ele no meio, fazia espécie de uma caderneta, um pedaço para mim e um pedaço para uma irmã minha. Já comprou um lápis e dividia ele no meio. Uma borracha, não tem aquelas borrachinhas chatinhas? Então, pegava uma daquela, cortava ela no meio, um pedaço para mim e um para minha irmã. Naquele tempo, a gente não ganhava material escolar. Quando já foi um tempo assim, que eu já estava na terceira série, que nela eu saí também. Aí a prefeitura deu uns cadernos lá, eu lembro que eram uns cadernos de 48 folhas. Mas foi só isso também, entendeu? Merenda escolar. A gente saía era para comer goiaba, araçá, para aqueles pés de serra, quando era na hora do recreio. Aí quando também já foi quase no final, chegou a vir umas merendas. Então assim, hoje não tem uma mudança. Hoje foi feita o que precisava fazer, entendeu? Prédio escolar, carteira. As crianças têm comodidade de sobra. Antes, quando eu estudei, sentava no chão, ou se não, sentava num adobe. E é tanto que hoje para mim chegar e sentar numa cadeira, colocar um caderno em cima da mesa para mim escrever, eu não vou bem. Eu tenho que sentar do jeito que eu estou aqui, colocar o caderno na perna aqui, que eu escrevo, porque foi assim que eu aprendi, entendeu? Dizer que não precisa mais, eu não posso dizer isso, claro que precisa. Mas se for comparar os dias de hoje com aqueles dias naquele tempo, era muito difícil. Hoje, as coisas estão muito fáceis. Criança tem tudo, tem transporte escolar, tem tudo o que pensar. Tem material escolar, tem merenda de boa qualidade, tem professores qualificados, que é o mais importante, entendeu? Diante dessa dificuldade que o senhor relata, né, na época que o senhor era criança, que não teve condições de estudar, o que o senhor deixa para a criançada e a juventude de hoje em relação a ler, a questão de leitura, de estudar? Eu creio que a pessoa tem que ter um pouco de curiosidade. Diante do desejo que a pessoa tem que ter um pouco de curiosidade. E a melhor coisa é não desistir. Mesmo que tudo pareça que não está dando certo, mas não desista. Siga em frente. Porque um dia a pessoa vai conseguir. Entendeu? Então, assim, o que eu aconselho às crianças, adolescentes, pessoas de qualquer faixa de idade ou nível de escolaridade, que não desista, que siga em frente.